Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, você que sintoniza a TV Canção Nova. Começa agora mais um programa Manhã Viva. Olha que dia lindo está fazendo aqui na Chácara Santa Cruz, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. E graças a Deus e boa parte do Brasil, o sol deu uma treguinha hoje, né? Fazendo o nosso dia mais bonito e mais feliz. A Canção Nova chega até a sua casa, dando esse bom dia, convidando você a bater um papo gostoso no seu programa diário. E na Canção Nova, a Canção Nova existe para levar a palavra de Deus. E nós temos que começar, com certeza, com oração. Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós começamos sempre na Canção Nova, qualquer trabalho que vamos fazer, consagrando a Nossa Senhora, ao Senhor, e agora nós podemos começar. Nós hoje vamos ter um tema muito interessante, ainda no clima de volta às aulas, terminando a semana, hoje é sexta-feira. Nós vamos bater um papo sobre alimentação saudável para as crianças. Como é que está sendo a lancheira do seu filho, da sua filha? Ou você é daquelas que nunca tem tempo? Eu vou fazer o mais fácil. Isso é um perigo. A obesidade infantil está crescendo no mundo inteiro. E se continuar no Brasil, em 20 anos nós teremos mais de 10 milhões de crianças obesas. Então é por causa disso que o Manhã Viva resolveu tratar deste assunto para te ajudar um pouquinho e trocar uma ideia. E para isso, é claro, nós vamos conversar com você e saber a sua experiência pelas mídias sociais. Bom dia, Rafael. Bom dia, Renata. A gente também nesse momento de oração, também nesse início de programa, Renata, eu quero me solidarizar com todas as pessoas vítimas no Rio de Janeiro, 6 pessoas mortas diante do temporal que aconteceu no dia de ontem. Também no Ninho do Urubu, que é um centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo. 10 atletas foram mortos através de um incêndio. Aconteceu um incêndio ali naquele local, então 10 pessoas morreram. E aqui também eu quero me solidarizar. Nosso programa continua, acompanhando todas as informações com relação ao Brumadinho, que já chegou a 154 mortos. Então nós também estamos em oração por todos vocês, pela comunidade fluminense, a comunidade carioca e todo o povo mineiro. Bom, você também, diante desse assunto tão importante, né, Renata? Sexta-feira já dá para a gente se organizar para preparar a lancheira da criançada para a semana que vem. Você pode participar conosco e enviar suas perguntas pelas redes sociais, pelo Instagram principalmente, @manhãviva, tá bom? Já estou aqui com o celular na mão, acompanhando as suas perguntas. Isso mesmo. E para conversar sobre isso, nós estamos aqui com a nutricionista, a Josiara Leopoldino. Ela é nutricionista ortomolecular, ela vai explicar o que é isso. Há 15 anos atendendo em clínicas especializadas, tem como foco o bem-estar e o emagrecimento inteligente. Super legal. Muito bem-vinda, viu, Josiara? Bom dia, obrigado pelo convite, Renata. E também nós estamos aqui com uma pessoa que você conhece muito bem, a Maria Renata. Bem-vinda, irmã. Muito obrigada, bom dia, que Deus abençoe. Eu não sou nutricionista, mas tento ter uma alimentação mais adequada possível, para uma saúde boa. E a Rê passou por uma experiência pessoal na casa dela, com o filho e também na vida dela. Então ela vai contar essa história. Como é que ela venceu esses obstáculos aí. Então, eu convido você, o bate-papo só começou. Participe pelas nossas redes sociais. A gente quer saber o que você está levando na lancheira do seu filho, hein? Já começando esse bate-papo, Josiara, a obesidade infantil é um problema muito sério, né? E o principal motivo é mesmo a nutrição? Bom, a cada 3 crianças, uma criança é obesa. Então, a obesidade infantil ela anda crescendo muito. E realmente é a participação da má alimentação. Mas também a causa de sedentarismo, fatores genéticos, a parte de corticóide, medicamentos, hipotiroidismo, hormonal. Então, são essas também diversos fatores e também a má alimentação que está aumentando a obesidade infantil. E muitas vezes as crianças são invadidas pelo marketing, né? Que a gente estava conversando antes de entrar no ar. Isso é um problema sério, porque é muita propaganda em cima desses alimentos, né?
O marketing ele pega muito pesado com essas crianças, né? Porque elas fazem na lancheira não, no suco de fruta, a figurinha que a criança gosta, o refrigerante, até a água. Esses dias eu fui no supermercado, eu vi a água, né, água mineral, com aquela figurinha. Então, super-herói, né? Super-herói. Então, a criança fica enlouquecida. E fora que quando a criança vai no supermercado, já é estratégico eles fazerem as prateleiras, na altura das crianças, as guloseimas. E sem contar que a gente é cercado na hora de pagar a conta com as guloseimas também. E às vezes vem com brinquedo junto. Quando vem com brinquedo junto, meu filho mesmo, mãe, eu quero o brinquedo. Ele não está nem... Só que aí vem junto um pacote, né, de gordura, de sódio, e a gente termina levando para casa isso aí, né? É um problema, né? Essa questão do brinquedo junto com a comida é um problema sério, né, para as crianças. Igual eu falei, o marketing ele é pesado. Então, a criança envolvida, ela é seduzida porque é aquele alimento, né? Ela vê e fala, nossa, tem aquela figura que eu gosto, que eu assisti, então eu vou comprar. Eu quero ficar mais forte, eu quero ficar mais bonito, porque é aquela imagem daquela figura. E é muito comum a gente ver esses alimentos, né? Eles são viciantes, né? Porque você consome o produto industrializado, cada vez mais você vai consumindo e você vai ficando viciado. Agora, então, não consegue. Josiara, é interessante, né? Você vê essas figuras de super-herói que chega ali no pacote, né? Engraçado que esses super-heróis são todos com um corpo bem definido, né? São pessoas aparentemente saudáveis, né? Não é uma contradição, né? Tá ali no combo de um produto repleto de corante, de açúcar. Quer dizer, a criança não tem essa capacidade de raciocinar, porque ela não comendo aquilo ali, ela nunca que vai ficar igual aquele super-herói fisicamente falando, né? Então, cresceu muito essa parte da estética. A gente vê até os bichinhos mesmo, né? Já todo sarado, até eu brinquei antes de começar. Que às vezes a pessoa vai no seu consultório e já traz a foto que você quer ser. Eu quero ter aquela barriga. Tem isso? Tem, eu quero ter aquele cabelo, mas a gente vê que não é isso. Quero lavar a roupa aqui, né? Isso mesmo. Aí acontece que a criança pensa assim, mamãe, eu vou ficar com aquele corpo, com aquele cabelo. Então, já seduz. Então, esse marketing apelativo é para a criança mesmo consumir esse alimento. Igual eu falei, esses processos, esses alimentos são muito viciantes. Tem muita gordura, tem muito açúcar, tem muito sódio e tem as consequências mais tarde. E a gente vai continuar falando sobre um alimento saudável e que é possível. Muita gente sente dificuldade por causa do preço. Então, a gente vai também mostrar para você que é possível fazer uma opção saudável sem gastar muito, né? E, Rê, conta um pouco da sua história aí. Você tem um filho que descobriu um problema de saúde. Qual foi? Sim. Eu tenho 2 filhos e o mais velho, que é o Claudinho, filho do Claudião, meu esposo. Com 7 anos, hoje ele já tem 14. Então, com 7 anos, ele apresentou o diabetes tipo 1. Ele era uma criança, né, super ativa, enfim, moleque, né? E de um dia para o outro, nós fomos notando nele que ele estava muito paradinho, muito molinho, não queria brincar. Daí, inicialmente, a gente achou que era, ele está cansado, normal. E começamos a observar isso numa segunda-feira. E foi aumentando. Perguntamos se estava tudo bem na escola. Ele só tinha 7 anos, ainda estava no 2º ano. Ele falou que não, que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada. Eu cheguei a ligar na escola, olha, nada, está tudo certo. E pensei, deve ser uma anemia, né? Aí, na quarta-feira, isso foi na segunda, na quarta-feira, eu falei, não é possível. Ele acordou, fez xixi e voltou a deitar e dormiu até às 10. Aí eu falei, não. Liguei para a médica, falei, olha, por favor, atenda ele, resumindo, e a médica já o acompanhava desde que ele nasceu. Então, sabia do histórico dele. Ele sempre foi uma criança saudável, ele nunca tinha tido, além das doenças comuns de uma criança, né? Até os 7 anos, mas ela o atendeu 11 horas da noite. Foi o horário que ela encaixou. Claro que ele estava dormindo, né? E ela me escutou e falou, olha, eu falei, doutora, ele está dormindo agora, mas ele dormiu o dia inteiro, né? E aí ela falou, olha, vamos fazer um exame, já me encaminhou para um hospital próximo ao consultório ali. Falou, pode ser que não seja, mas pode ser que seja diabetes tipo 1 por causa do histórico familiar. E aí, quando
isso já era quase 1h, que saiu o resultado, ele estava com uma glicemia de 700. Então, ele já estava num pré-coma. E, graças a Deus, né, que daí, enfim, entrou com todo o medicamento de insulina, aí a gente teve que entrar nesse mundo, né, de aprender a, primeiro, assimilar o diabetes, o que é o diabetes. E aí ele ainda é agora um adolescente, um jovem, né, mas, na época, uma criança. Então, saber lidar com uma criança que até então podia comer, entre aspas, de tudo, e agora não mais. Criança gosta de doce, gosta, né, na escola, enfim. E aí, estamos aqui. E como que você está fazendo com a alimentação? Porque, no caso dela, né, ela soube que o filho tinha diabetes por um histórico familiar. Sim. Né? Não foi por uma má alimentação, mas ela teve que mudar toda a alimentação de casa. Como é que você fez? Inicialmente, nós procuramos ajuda profissional, né, para nos orientar. Primeiro, o que fazer, o que teria, né, as próprias receitas em si, embora a internet ajude muito, para quem não tinha prática, procurar a internet, pelo menos, agora já é mais fácil para mim, mas inicialmente eu precisava de alguém assim, corpo a corpo, para me orientar. Então, a gente foi para nutricionista, a gente foi para psicólogo, né? Até para a gente poder também, porque essa questão de alimentação mexe muito com as emoções. E quando se trata de filho, mais ainda. Então, inicialmente, até por questões de preço, né, a gente fazia só para ele, né? Só que em pouquíssimo tempo, em questão de 2 semanas no máximo, a gente entendeu que não daria certo, porque ele comia o que a gente tinha feito para ele e queria o nosso também. Então, ele comia o dele e o nosso. Isso é uma questão também, né, Josiara? Que quando uma pessoa precisa de dieta ou alguma... A família toda tem que entrar no barco. Então, eu acho que o ideal já é começar com todo mundo comendo bem, não é, Josiara? No caso, seria isso mesmo, porque se ele é diabetes tipo 1, é cometido em jovens e crianças. Então, o ideal é se adequar à família inteira. Procurar consumir cereais integrais, consumir farinhas de baixo índice glicêmico, consumir o adoçante. Então, a família se adequar. Que hoje em dia cresce muito esses produtos também para facilitar a vida da família. Agora, também. Qual a vantagem da massa integral, seja o arroz ou seja o macarrão? Qual é a vantagem contra o arroz branco aí? Quais os prós aí? Quais as vantagens e os benefícios? Bom, um alimento integral, ele é 100% integral. Então, ele é bom porque ele tem fibra, ele funciona no intestino, ele causa saciedade, então é bem melhor para a saúde. Agora, quando a gente fala arroz branco ou farinha branca, ele é pobre em caloria, quer dizer, ele só tem a caloria do carboidrato. Então, passou 5 minutos, já sente fome novamente, porque a gente chama o pico de insulina. Então, é interessante você sempre procurar os cereais integrais, porque ele causa saciedade, funciona no intestino, e também é melhor para o caso de diabetes. Até para as crianças mesmo. O arroz integral, a massa integral, o pão integral. Com certeza, principalmente por causa das fibras, a importância do bom funcionamento do intestino. O intestino, ele é o segundo cérebro. Quando a gente trata do intestino, a gente trata de doenças e também previne doenças. Então, é interessante a gente se preocupar com a saúde intestinal também. Então, por isso que eu sempre recomendo os cereais integrais. E quando a gente vê lá nas descrições do alimento, quando tem massa branca com a integral? Essa sempre foi minha dúvida. E aí, vale? Bom, menos mal, porque pelo menos você tem uma porcentagem de fibra ali. Mas o interessante é a gente sempre trocar as farinhas, sempre colocar 100% integral. Isso seria o mais importante, que seria o mais saudável no momento. Mesmo misturado, eu acho que não é interessante, porque você tem um pouco dessa farinha branca. Então, a farinha branca causa obesidade, pode causar a diabetes, esse consumo, alto consumo. Então, é ideal a gente consumir cereais integrais mesmo. A Rê falou uma coisa interessante das emoções, né? E tem tantas frases que de você é o que você come, não é? Então, assim, qual a relação das emoções com a maneira com que a gente come? Eu acho interessante a gente esquecer um pouco esse negócio assim, embalar menos e descascar mais. Eu acho isso muito interessante. Porque se a gente dá preferência para os alimentos naturais, buscar mesmo alimentos sem agrotóxico, alimentos mais naturais, a gente vai ter uma boa alimentação. E isso tem uma relação boa com a família.
você chamar o seu filho, vem aqui, você viu onde que a verdura está sendo plantada? Vem aqui, me ajuda a lavar. Então, isso é uma correlação, é uma coisa legal. É um momento familiar, chamar, seja uma refeição, ou jantar, ou almoço com a criança. Então, acho que isso é incentivar mesmo e resgatar nossas raízes, porque antigamente, quer dizer, hoje, com o crescimento mesmo dos produtos industrializados, a gente esquece de ter o alimento natural. Então, procurar ter uma horta em casa também, acho muito interessante, a gente ter uma horta e ter sem agrotóxico e consumir produtos naturais possíveis, né? Tem uma dica que até eu já vi, aí não sei se você concorda, fazer a criança ir para o supermercado, fazer parte do processo. Aí, que fruta que você quer? Isso ajuda? Ajuda muito. Eu acho que ajuda o planejamento do cardápio. Você chamar seu filho e falar, hoje, essa semana, a gente vai comprar as frutas. Vamos escolher a maçã, vamos escolher a banana, vamos escolher a uva. E explicar, olha, filho, come a maçã porque ela é importante para isso. Come a uva porque é importante para aquilo. Então, é interessante você interagir o seu filho na compra. E quando for higienizar, seja verdura, legumes e frutas, chamar seu filho também. Isso é uma forma dele sentir, né? Sentir participativo e falar, nossa, que legal, eu higienizei aquela fruta, higienizei aquele alface. Até mesmo para conhecer, né, o que é uma alface, não é uma beterraba, porque chega na hora a criança às vezes nem conhece o que tudo os verde, legumes, né, para ele. Exato. Agora, uma outra pergunta, Josiara. Com relação aos filhos, né? Por exemplo, a mãe acabou de ter uma criança, bebezinho, né? Ela começa a entrar naquela fase da papinha, da alimentação, do suquinho. A criança, quando ela vai se acostumando a uma quantidade menor de açúcar ou não desfrutar do doce, isso também vai ajudando para que ela tenha um equilíbrio futuro, né? Vamos dizer assim, é mais difícil a gente consertar a roda de um carro com o carro andando do que com o carro parado, né? Então, acho que é interessante também, não sei o que você pensa nesse sentido, das mães em casa que estão com os filhos novos, fazendo inclusive essa introdução à papinha, ter esse cuidado, né, de alimentos saudáveis, de não colocar muito açúcar. Bom, a papinha ela é muito interessante porque é a primeira infância. Então, se você educar o seu filho para hábito saudável, provavelmente ele vai ser um adolescente e um adulto saudável. Então, se você fizer papinha caseira, né, pegar os legumes mesmo e bater, ou até mesmo quando tiver dentinho, já incentivar a mastigação, eu acho interessante. Então, evitar mesmo essas papinhas industrializadas, que a gente sabe que é rico em conservantes, corantes, sódio, gordura. Então, é interessante a gente sempre procurar natural. Sempre mesmo sem agrotóxicos, alimentos orgânicos também é interessante. Então, incentivar os filhos. E quanto mais colorido também, fazer a porção da proteína e a porção dos vegetais. Exemplo, escolher um peito de frango, uma batata, uma cenoura. Então, sempre procurar colocar colorido. Que colorido ele fica mais saudável e você vai criar um hábito bom para o seu filho. Sim. Pode... Pode falar, Rita. Eu gostaria de dizer algo que eu acho que é muito importante. Olha só, é uma experiência pessoal, né? Que não é fácil, mas que dá certo. O filho imita pai e mãe. Isso é verdade. Gente, não tem por onde. A gente que é um exemplo, a né? gente é a maior, o nosso comportamento é a maior fala. Você já entendeu, né? E eu estou entendendo todos os dias e retomando e lutando, porque nós tivemos uma educação, uma cultura que enfim, eu aprendi a comer muito errado. Meus pais fizeram de tudo. Graças a Deus, sou muito grata a eles, mas hoje eu tenho consciência que eu preciso reaprender para que, a partir do meu exemplo, não quero dizer que eu sou exemplo, né? Mas o meu filho ele só vai comer coisas saudáveis se ele me vê comendo, ou pelo menos me vê lutando para comer. Então, é todo um aprender de novo, né? Aprender novamente. Quando você perguntou das emoções, por exemplo, a realidade da correria do dia a dia, às vezes a gente tem que almoçar em 15 minutos, 20 minutos. A pressa, Só que isso precisa ser visto com carinho. Por quê? Se a gente come muito correndo, a gente não mastiga direito. A gente nem sente o alimento, não degusta, a gente engole. A respiração,
né? Ajuda ou atrapalha? Às vezes é um reflexo da ansiedade, né? Mas a gente continua falando sobre a relação de emoções e alimentos já já. Mas nós vamos agora ao vivo para Belo Horizonte. Para mais informações, nós estamos acompanhando o fato de Brumadinho, mas infelizmente nesta madrugada, 1h da manhã, os moradores de Barão do Cocais, eles foram surpreendidos por sirenes, porque teve aí um aviso de que outra barragem em Minas Gerais poderia também ceder. Isso foi um susto muito grande, mais de 500 pessoas tiveram que ser realocadas para outro local. Então, imagina o susto, né? Foi 1h da manhã e também em Minas Gerais, perto de Brumadinho. Essa cidade fica mais ou menos a 100 quilômetros de Belo Horizonte. E é para lá que nós vamos agora ao vivo com a nossa repórter Monize. Ela traz informações desta madrugada e também vai nos atualizar em relação a Brumadinho, que nós aqui do Manhã Viva estamos acompanhando desde segunda-feira. É com você, Monize. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Como você disse, Renata, Minas Gerais amanheceu com mais 2 sustos envolvendo barragem. Em Barão de Cocais, cidade que fica a 4 horas aqui de Brumadinho, pessoas precisaram ser retiradas de suas casas, aí 500 pessoas, né, após o acionamento das sirenes, 1h da manhã. A ação, né, foi um pedido da Agência Nacional de Mineração, depois de ser acionado o nível 2 de risco na barragem sul superior da mina Córrego do Gongo Soco, pertencente à mineradora Vale. Só para a gente entender o que são esses níveis, o nível 1 é quando a barragem está sendo monitorada e não há risco de rompimento, há uma estabilidade garantida. Quando a gente passa para esse nível 2, é quando não se garante a estabilidade. E por isso as pessoas precisam ser retiradas do local na hora e aí só podem voltar quando volta para o nível 1. E o nível 3 é quando já houve o rompimento da barragem e todos os estragos. Os moradores de Barão de Cocais que precisaram ser retirados foram encaminhados para o ginásio poliesportivo da cidade. Já em Itatiaia-Sul, cidade que fica a mais ou menos 1h aqui de Brumadinho, as sirenes não foram acionadas, né? Isso é importante ressaltar. A Defesa Civil pediu para que cerca de 50 famílias fossem retiradas de suas casas, porque se constatou a possibilidade de rompimento da barragem Minas Serra Azul, pertencente à mineradora ArcelorMittal. Os moradores foram encaminhados aí para a cidade de Itaúna e estão em hotéis. Agora, falando um pouquinho de Brumadinho aqui, né, que a nossa equipe vem acompanhando, nos últimos dias aqui na cidade tem chovido principalmente de madrugada e no início da manhã, o que tem atrapalhado os trabalhos aéreos, porque impossibilita aí voos, né? Porque fica difícil a visibilidade. Mas o trabalho por terra, ele não está interrompido, viu? Ele continua aí ao longo do rio Paraopeba e também em locais onde a lama já está seca e não oferece risco para o corpo de bombeiros. Aeronaves, cães farejadores e máquinas escavadeiras e anfíbias, que é um equipamento que transita tanto na terra quanto na água, estão sendo utilizados nos trabalhos. Cerca de 320 pessoas participam ativamente das buscas. São voluntários, bombeiros de Minas Gerais e bombeiros dos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, além de militares da Força Nacional. Nesses 15 dias aí, o trabalho tem sido intenso, tanto na busca de vítimas, também quanto no amparo às famílias. A igreja tem feito aqui, Renata, um trabalho ininterrupto. São celebrações de exéquias. Dom Valmor, nosso arcebispo aqui de Belo Horizonte, ele convocou padres e diáconos para que eles pudessem oferecer esse apoio às famílias. Renata? Obrigada, Monize, por suas informações. Que bonito ver a igreja participando deste momento em Brumadinho. Já são 15 dias de trabalho e ratificando aqui é Barão de Cocais, né, que aconteceu hoje essa possibilidade de rompimento. A Defesa Civil agiu rápido. Muito obrigada mesmo. Nós queremos contar com mais vezes você aqui, Monize. Obrigada também a toda a equipe que está também incansável fazendo essa cobertura, como nós falamos aqui na segunda-feira. Voltando aqui, né, a gente estava falando da relação da emoção com os alimentos, né? Às vezes, se a gente senta muito agitado, né, para se alimentar, isso reflete na nossa maneira de comer. Até a rapidez, como a Renata estava falando, mas também o que a gente vai pôr na boca. Eu não sei se é real, mas às vezes quando a gente está agitado, parece que a gente vai mais para o doce, né?
É isso? Geralmente as pessoas confundem muito vontade de comer ou está com fome mesmo, ansiedade. Que às vezes quando você está ansioso, você abre a geladeira e não sabe o que vai comer. Então isso é ansiedade. Agora, com fome mesmo, não, você come e fica saciado. Mas tem alguma dica? Porque às vezes a pessoa está com fome mesmo. Mas às vezes você está agitado e está com fome. Como saber assim se é fome? Porque tem pessoas que dizem assim, nossa, eu estou tão ansioso que eu estou com um buraco no estômago. Isso é real? E a pessoa vai lá e come, né? E continua o buraco. Como descobrir assim, o que é realmente fome? Fala aí. A gente tem 2 hormônios, né, que chamam grelina e leptina. A grelina é o hormônio da fome. Então, você tem essa fome e manda essa mensagem para o cérebro. Então, você come e fica saciado. Agora, quando essa grelina não está sendo, a gente não fica saciado, é a leptina, que é o hormônio da ansiedade. Nossa, interessante isso. Então, é interessante, você sempre ter, às vezes, o paciente fala, nossa, José, eu acabei de comer, porque o certo é comer em 3 horas, para a gente acabar com essa ansiedade. Mas eu tenho relatos dos meus pacientes, eles falam, ó, eu acabei de comer e estou com fome. Então, às vezes, é legal a gente dosar esse hormônio, que é a leptina, para ver se realmente está no equilíbrio. Que, às vezes, não é da pessoa falar, você come porque você está acima do peso, ou porque você não, como se diz, você não fica saciado nunca. A gente sempre brinca, né? Mas o ideal é a gente sempre procurar saber disso. E outra coisa, quando a gente come, também a gente libera outro hormônio, que é da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, às vezes, quando você fala, às vezes a gente está com fome, procura por doce. Porque o doce já é a rapidez. Você já absorve mais rápido. Mas, em contrapartida, você já fica com fome novamente, igual eu falei. Então, que quando a gente quer, está ansioso, o nosso organismo, quimicamente, a gente procura mais o chocolate. E nessa hora tem que segurar a barra, né? É o tal negócio, né? Eu tenho aprendido, sabe, Renata, quando vou me alimentar, por exemplo, a tentar, dentro das realidades, que é uma correria, pensar assim, bom, agora eu vou me alimentar. E tentar não ficar pensando em 1000 coisas. Eu estou na hora do meu almoço, que seja 15 minutos. Eu vou tentar não ficar pensando no que eu tenho que fazer depois do almoço, por exemplo. Ou o que eu deixei e não consegui terminar. Eu fico tentando levar a minha mente mesmo para o que eu estou comendo, para aquele ambiente que eu estou. Porque aí eu consigo comer devagar. Porque a minha experiência é que se eu almoço, ou, enfim, o café da manhã, seja o que for, eu mastigo, pensando principalmente em problemas, sem perceber, eu começo a engolir. E aí, às vezes, eu como além do que eu precisava. Porque enquanto cabe, eu estou engolindo. E, às vezes, quando eu consigo, né, até a respiração ajuda, né? Respirar. Antes de me alimentar, eu respiro, faço umas 3. E como você faz com os seus filhos? Então. Às vezes chega da bola, do futebol, agitado, quer comer, aí já chega na mesa agitada. Como é que você faz para baixar? Então, aí eu falo, filho, calma, peraí, respira fundo. Filho, lava a mão lá. Esse ir lavar as mãos já é uma... Né? É claro, gente, isso é o ideal, tá? Isso não acontece 100%. Sim. Mas calma, ó. Tá, mãe, mas eu tô com fome, eu quero alguma coisa. Tá, vamos comer uma fruta? Não, eu queria... Calma, peraí. Eu tento trazer a consciência dele, entendeu? Calma. Aí ele começa a comer rápido, né? Coisa de criança. Filho, mastiga um pouquinho mais devagar, né? Sente o sabor, né? E é claro, eu não faço isso todas as vezes, senão eu vou me tornar, como já me tornei, na verdade, uma chata. Porque você imagina você comendo e a sua mãe o tempo todo lá meio que parece que está te vigiando. Não é isso. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura também, para não falar na cabeça o tempo todo, senão, em vez de virar um momento familiar, de prazer também, porque se alimentar é um prazer, vira também um momento chato, né? Mais ou menos isso. Agora, olha, tem um pessoal participando aqui pelas redes sociais. Quero mandar um abraço para o João, Ifrazi, Valdirene, Marli. E aí eu tenho aqui 2 perguntas, Josiara. A primeira é o seguinte, a primeira é da Janaína, que ela diz assim: bom dia, Deus abençoe a todos, a alimentação saudável é muito importante, mas para as crianças só faz sentido quando elas participam de sua construção, que foi aquilo que a gente estava conversando um pouco, né? A horta, a escolha das frutas.
E ela fala aqui de uma sugestão de um prato com pelo menos 5 cores diferentes. Eu acho que isso também visualmente ajuda muito a mãe, né? Bom, agora eu dei a dica. Quanto mais colorido o prato, mais nutriente essa criança vai consumir. Então, é interessante mesmo deixar bem colorido, que aí incentiva a criança a se alimentar mais saudável. Ótimo. Aqui, a Jaele, ela pergunta o seguinte: a farinha de mandioca produzida na roça causa obesidade? Bom, a farinha da mandioca, a gente até conversou no começo aqui do programa, ela tem alto índice glicêmico. Então, acho que da roça, eu acho que é menos processada. Então, eu indicaria, sim, para substituir na farinha branca, no caso, né? Essa é a dúvida dela, né? Isso, ótimo. Muito bom, né? Nós vamos assistir agora uma matéria sobre o que nós estávamos falando aqui. Se sua criança não se alimentar bem, ela vai ter muitas consequências. Uma delas é a obesidade. E nós vamos assistir agora uma reportagem sobre o assunto. Nas últimas 4 décadas, o índice de obesidade entre meninos saltou de 0,93% para 12,7%. Entre meninas, o crescimento foi menor, mas ainda assim elevado. Passou de 1% em 1975 para 9,3% no ano passado. Isso significa que nos últimos 40 anos, o número de crianças e adolescentes obesos entre 5 e 19 anos aumentou 10 vezes, correspondendo a 124 milhões de pessoas. Estima-se que em 2022 existiram mais crianças obesas do que abaixo do peso em todo o mundo. A obesidade tem como características o excesso de calorias ligados à ausência de atividade física. Pode existir também o fator genético, onde os pais com peso alterado geram crianças obesas. Neste caso, as crianças podem desenvolver complicações metabólicas, onde possivelmente se tornarão adultos obesos. Esse especialista explica como prevenir o desenvolvimento da obesidade. Nós orientamos que a família programou ter um bebê, já deve ser começado a trabalhar a questão metabólica. A mãe já deve controlar o peso, caso ela esteja em excesso. Durante a gravidez, ela tem que fazer todo um acompanhamento pré-natal, evitando o ganho de peso excessivo, para que não repercuta no feto. Quando a criança nascer, preconiza-se o seio materno exclusivo, que é um fator de proteção para que a criança não desenvolva obesidade na vida adulta. Existe uma janela de oportunidades, que nós chamamos, entre 6 meses e 1 ano de idade, que é quando a criança entra em contato com os alimentos, né, que são oferecidos por aquela família. E esse é um ponto muito importante, porque neste momento há alguns inquéritos alimentares no Brasil que mostram que crianças com menos de 1 ano de idade já estão entrando em contato com muitos produtos industrializados, né, refrigerantes, biscoitos recheados, alguns chocolates industrializados, todos ali antes de 1 ano de idade, o que não é preconizado. Porque às vezes acha que dar doce para criança é saudável, mas não. Na realidade, você está ali condenando aquele indivíduo para um processo metabólico crônico, uma inflamação crônica que vai trazer prejuízos no futuro. E claro, dieta saudável associada ao combate ao sedentarismo, né? Fazer com que as crianças brinquem, as crianças precisam brincar, né? Precisam praticar atividades. Dentro dessa realidade, temos o exemplo de Jennifer, que luta com a sua filha Sofia para manter uma alimentação regular e práticas de exercícios físicos. Isso é um grande desafio porque a minha rotina, por exemplo, é muito pesada, né? Então, assim, a gente tem que achar um tempinho para caminhar, né? Descer um pouquinho para caminhar quando está em casa, final de semana também tentar se manter ativo. Em relação à alimentação, eu acho também desafiador, mas a gente está se esforçando. Sofia está levando frutinha para a escola, a gente está tentando mudar o lanche, né, na escola. E em casa também, por mais que a gente goste de muitas coisas, docinhos e uma sobremesa um pouquinho mais saborosa em relação a doce, a gente está tentando aumentar as frutas, que também são deliciosas, né, filha? Obrigada, equipe de Brasília, por essa reportagem que nos ajuda a falar mais sobre o assunto e entender mais sobre o assunto. E eu estou aqui com uma coisa que acontece muito nas escolas, que são as bolsinhas de aniversário. Olha aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui? Tem chocolate, tem chiclete, tem tudo isso aqui. É difícil, né? Porque
Muitas vezes você pode fazer uma opção de uma alimentação saudável para o seu filho, você manda a lancheirinha, mas chega lá, meu filho mesmo vai, mas eu vi um biscoito recheado, né? Isso é difícil, né? E também muitas festas de aniversário, né? Uma atrás da outra. E aí, né? Pelo menos eu tentava colocar o doce só no sábado. Mas aí as festas de aniversário me quebraram. É muito comum nessas festas de criança a gente ver esses alimentos açucarados, ricos em gordura trans. É muito comum. A gente refrigerante, salgadinho em fritura, né? No caso, docinho, brigadeiro. Então, é muito difícil a gente ir numa festa e ter um buffet saudável. Mas é importante a gente entender também que tem a moderação, né? Claro, a gente não vai proibi-lo de comer, porque os amiguinhos estão comendo, mas a gente vai educá-los. Como? Igual o exemplo que eu dei. Esses dias eu fiz a festa do meu filho e recebi a listinha da escola. E estava escrito lá, sugestões do cardápio, né? Refrigerante, coxinha, brigadeiro, são que as crianças mais gostavam. Aí eu falei, eu vou ser mais ousada e vou levar coisas saudáveis. Aí eu substituí a coxinha pelo milho verde, substituí o brigadeiro pelas frutinhas em palitos. Então, a criatividade. A gente ter essa noção de enfeitar para a criança também. Levando na lancheira, né? Igual eu brinquei. Às vezes, um salgadinho ele é enfeitado, ele é bonito, porque tem a figura daquele personagem que a criança gosta. Mas se você enfeitar a lancheira do seu filho, fazer um peixinho, fazer um solzinho e falar, olha, filho, que bonito, olha que bacana, tem cor, tem cabelo, então eles vão gostar. Então, vou mostrar para o amiguinho, aquele amiguinho que mostrou para o seu filho, olha, meu é esse salgadinho, não, minha mamãe fez o quê? Fez um peixinho, fez coisas diferentes para mim. Então, a criatividade, chamar o filho mesmo para montar a lancheira, olha, vamos colocar mais colorido, vamos fazer uma figurinha. Escolha fruta. A mamãe comprou 5 frutas. Escolhe 2 para você consumir. Então, cada vez mais, incentivar seu filho mesmo a ter educação mais saudável e tentar controlar na parte dos doces. O ideal é consumir o doce pelo menos uma vez na semana. E outra dica também, não ter doce em casa. Que às vezes o filho, mãe, eu quero chocolate. Então, na vista, ele vai comer. Então, o ideal é você ter frutas, sempre comprar bastante fruta. Ele pedir, mãe, eu quero um doce, quero chocolate, ou quero salgadinho. Não, olha a fruteira, olha aqui, filho, mamãe comprou a maçã, comprou a banana, comprou a pera. Então, vamos comer esse aqui primeiro, depois você vai para o doce. Então, você vai diminuindo a quantidade de açúcar do seu filho. Interessante. E tem muita gente que tem dúvidas, né, sobre o que é bom e o que não é bom. A nossa produção preparou uma mesa lá, né, que vai mostrar alimentos que não são tão bons e alimentos que, tem joinha, sinal verde, não só para a criança, mas para o adulto. E nós vamos fazer isso depois do intervalo. Não sai daí. Manhã Viva está de volta hoje falando sobre alimentação saudável. No clima de volta às aulas, como você faz a lancheira do seu filho? Ou você é daquelas que faz rapidinho, eu estou sem tempo e nunca esse tempo chega, né? Nós mostramos aqui no primeiro bloco uma matéria que fala que em 2022, se nada for feito, terá mais criança obesa do que com peso normal. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Esse tempo, que nunca tem tempo, tem que chegar, né? E na palavra de Deus tem que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, e não deixarei essas coisas me dominarem. Nós também estávamos falando sobre a relação das emoções com o alimento. Nós precisamos, de fato, né, regularizar isso aí dentro de nós, as emoções, para que a gente coma realmente aquilo que nos faz bem. Nós estamos aqui com a Maria Renata, você conhece muito bem ela está falando da experiência dela com o filho e também dela também, que vai contar, né, Rê? Sim. Nós estamos também aqui com a nutricionista Jussiara Leopoldino. Ela é nutricionista ortomolecular há 15 anos, atendendo em clínicas especializadas. Muito obrigada pela presença. Rafa, tem mais participação aí? Quer passar? Tem, inclusive eu estou aqui apresentando esse programa bem assim para não apresentar minha barriga, né? Estou aqui mantendo a respiração. Olha, eu quero mandar um abraço para a Joana, que também está dizendo, parabenizando o programa, que está ajudando muito no primeiro ano com a filha, principalmente preparação, né, para essas voltas às aulas. A Marli também, mandando um abraço dela. Agora nós temos aqui uma perguntinha, que é o seguinte, da Daniele. Ela diz assim: gostaria de saber se pode cozinhar para o bebê a banha da gordura do porco. É uma boa pergunta.
Bom, já tem pesquisas comprovando que a banha de porco ela é muito saudável. Então, você pode colocar para o seu filho. Claro, dosagem. No caso do bebezinho, seria uma colherzinha rasinha de café, que ela poderia colocar na papinha assim. Ou até mesmo na nossa refeição. Hoje em dia foi comprovado que ela é saudável. Muito mais saudável do que o óleo de cozinha. Que o óleo de cozinha, na hora da saturação, né, ele vira gordura trans. Então, para fazer qualquer coisa, cozinhar? Cozinhar. Geralmente, todos os meus pacientes, eu sempre recomendo a gordura... E o azeite de oliva? O azeite de oliva, geralmente, ele satura na panela, na temperatura, altas temperaturas. O óleo de coco também. Então, a dica fica, se você quiser usar o óleo de coco ou o azeite, usar frio. Não colocar no aquecimento. Se a gente aquecer, a gente perde as propriedades nutricionais. Agora, e questão da caloria ali com o óleo de coco, ele fica igual a um óleo comum quando a gente põe na panela? Esquenta? Não, no caso, a gordura da óleo de coco vai ser um pouquinho maior, sim, do óleo que você está perguntando, né? O óleo normal, o óleo de soja. Ah, tá. Comparando o óleo de coco com o óleo de soja, é preferencialmente o óleo de coco, porque ele tem propriedades nutricionais. Ele tem o ácido linoleico, o ômega 9. Então, ele é bacana, porque ele promove saciedade, ele combate os mesmo ele quente? Mesmo quente, doenças cardiovasculares. Não, mas no caso de altas temperaturas, não. O óleo de coco, o conselhável é usar a frio. É temperar salada. Quente, não serve. Conselho. Já tem pesquisas dizendo isso. Nós estamos aqui com esta mesa linda e maravilhosa. Neste pratinho tem brigadeiro, tem aquelas balinhas que toda criança gosta. Tem essas aqui que eu acho que é chiclete, tem bala. Tem biscoito recheado, bolacha recheada, que eu não sei como é que chama aí na sua região. Tem esse pão com mortadela e mussarela. Embutidos. É, são os embutidos. Tem a tal da bisnaguinha, né? Que a mãe ama dar esse pãozinho para a criançada. Vamos falar se vai receber um joinha ou se vai receber um sinal vermelho aqui. Esse suco, né, da fruta, feito da fruta. Tem esses aqui, ó, de caixinha, que é aquela mãe que não tem tempo. Ah, é tão bom ter esses aqui, tudo na geladeira. Você só tira, põe na lancheira. As caixinhas coloridas na minha despensa. É, e ainda tem dos personagens. Ah, esse aqui é do personagem do meu filho. E tem também esse queijo branco de Minas. Tem essas frutas aqui. Então, a Josiara vai nos ajudar a classificar isso aqui, que são os alimentos do nosso dia a dia, e vai te explicar por quê. E também qual a quantidade, né? Que, como ela falou, não vamos ser tão radicais assim. É tudo com você. Agora aqui, vamos começar pelo brigadeiro. Vamos começar com o brigadeiro e os doces. Geralmente, esses alimentos são muito ricos em açúcar, né? Então, é açúcar consumido em alta quantidade, causa obesidade, pode prejudicar na diabetes, né? Então, o ideal é a gente não consumir, porque eles são ricos em açúcar. E, geralmente, em toda festa, tem um brigadeiro. Então, é ideal a gente não consumir esse alimento, porque ele é rico em açúcar. Então, ele vai levar um vermelhão. Vermelhão para você, Vai levar um vermelhão. Cartão vermelho. Cartão vermelho para o brigadeiro, para a balinha, para o chiclete. Agora, vamos falar do pão? Pão com mortadela, tá, gente? Isso aqui é mortadela e queijo mussarela. E aí? Bom, olhando assim o pãozinho, a gente acabamos de falar que os cereais integrais são os mais saudáveis, porque eles são ricos em fibra. Olhando assim, a gente acha que está certo. Mas tem um grande vilão aqui quando a mãe recheia esse pão. Seria os embutidos, seria a mortadela e o queijo mussarela. Os dois são ricos em sódio, ricos em gordura. Então, se a mãe quer dar essa alimentação saudável para o filho, claro, colocar o pão integral, mas com uma manteiga, uma geleia sem açúcar, uma pastinha de grão de bico, ou o próprio... Pasta de amendoim. Pasta de amendoim 100% integral também, que seria interessante, né? Outra coisa também que eu gosto muito de falar aos meus pacientes, creme de tofu. Você fazer uma pastinha de tofu para colocar, rechear o pão, seria isso, tá? E no caso aqui, ele não é saudável. O problema aqui é que o pão é integral, mas tem uma surpresinha aí no meio. Então, vai receber o quê? Vai receber um... Cartão vermelho. Cartão vermelho. Tá fora. Tá fora. Vamos falar dessa bisnaguinha. Gente, a coisa mais prática, você dá para criança, como a nossa produção lembrou bem, né? Às vezes a mãe dá pro bebezinho, o bebezinho fica lá. E aí, essa bisnaguinha aí? Bom, a bisnaguinha, gente, ela é rica em gordura trans, tá?
Então, você imagina essa gordura conforme a gente vai consumindo ao longo dos anos. Então, ela entope as artérias, aumenta o colesterol, ela é rica em açúcar, causa obesidade. Então, não tem fibra nenhuma essa bisnaguinha, é farinha branca. Então, eu condeno esse alimento, ele não é saudável. Um vermelho aqui. Nossa mesa está toda assim com vermelho, hein? Cartão vermelho para a nossa mesa. E a bisnaguinha integral? Bom, a bisnaguinha integral é menos mal porque ela tem a fibra, mas é ideal a gente consumir alimentos naturais. Então, a mãe fazer um cookie com a farinha integral, ou fazer a própria bisnaguinha integral. Então, eu acho que por causa do industrializado, porque vai muito corante, espessante. Mesma bisnaguinha integral. Agora, é menos José, mal, né? Mas... A mãe está lá no supermercado com o carrinho, aí vê lá, produtos orgânicos. Ah lá, aí vê o produto normal, né? Poxa, é o dobro do preço. Vale a pena? No, vamos dizer assim, não é um ganhar futuro? Às vezes a gente recomenda para os pacientes alimentos orgânicos, que são sem agrotóxicos, então são os mais saudáveis. E às vezes a gente fala, nossa, mas é muito caro eu comprar aquele alimento. Isso é um investimento para a saúde. Exato. Porque às vezes você consumindo isso, você vai prevenir doenças, remédios. Né? Remédios. Então, às vezes é mais caro mesmo, mas vale a pena você Já que investir. A gente está falando dos alimentos orgânicos, o morango. Né? Tem muita gente que fala que todos os morangos vêm, só alguns que não vêm, e aí? Porque até para ele ficar vermelhinho daquele jeito, ele precisa de química, é isso mesmo? Já saiu uma pesquisa que o morango e o pimentão são os que mais têm agrotóxico. Exato. Porque eles são muito sensíveis na plantação, então realmente é muito produto químico. Então você imagina, conforme você vai consumindo, então problemas futuros, como câncer, né? Algum caso do tipo. Então, o ideal é a gente consumir alimentos naturais mesmo. Como eu sempre falo, fazer a horta em casa. Plantar... Até quem mora em apartamento, Até quem mora em apartamento, Sim, dá para fazer. Com certeza a gente vai mostrar aqui opções de horta vertical. Isso. Porque às vezes a gente fica pensando, tanta gente mora em apartamento, pode estar... Eu não tenho espaço aqui, né, que é o meu caso. Mas tem aquelas opções de horta, né, que cabem em qualquer lugar, né? E o interessante é a horta, porque você se envolve com o alimento, você vê crescendo, você fica animado. E o sabor é diferente, não tem nem comparação. Isso é verdade. É um alimento de verdade, a gente sempre fala comida de verdade mesmo. Então, se a gente puder ter essa opção de horta ou também alimentos orgânicos, seria o mais ideal. Vamos continuar com a nossa classificação. Vamos para o suco de fruta. E aí? Bom, o suco de fruta, igual eu sempre falo, o ideal é ser suco natural. A gente espremer a fruta ou bater a fruta. Esse é o mais natural possível. Porque, às vezes, a gente consome na correria, a gente fala, muitas mães falam, Josiara, eu consumo refrigerante. Mas você falou para mim que o suco é o ideal, eu vou comprar esse de caixinha. Sim. Então, a gente está trocando 8 por meia dúzia. Então, o ideal é suco natural mesmo. Vem da fruta ou vem do pó da fruta? Isso. Igual como eu brinquei antes. A gente vamos embalar menos e descascar mais. Exato. Então, fazer açúcar da fruta mesmo. Mas é verdade que muita fruta faz mal? Faz, porque o excesso de frutose também aumenta a glicemia. Então, o ideal é a gente ter essa dosagem. Qual que seria? De 3 a 5 porções no dia. E isso não vai acarretar na saúde. Mais do que isso? Mais do que isso, não. Porque aí realmente acarreta por causa das frutoses. Vai receber um joinha? Com certeza, vai receber. E na Se for da fruta, é joinha. É da fruta. Então, joinha. Rê, na sua casa, e aí? Sua alimentação já está indo para cá, explica aí. Então, eu estou escutando a nossa nutricionista falar e eu estou pensando assim, é bem a nossa realidade. Então, meu filho não pode mais ir em aniversário nenhum, né? Que é complicado. Como é que a gente faz, né? Como é que eu fiz e tento fazer, né? Vou dizer bem sincero, porque proibir, por exemplo, aquela primeira opção, proibir, ele vai comer escondido. Então, eu falo assim, filho, em vez de comer 5 brigadeiros, coma um. Isso em casa de aniversário, né, gente? Tem lá a bala. Coma uma. E coma, vá brincar. Depois come outro. Não precisa vir tudo de uma vez. E o exemplo. Se o meu filho me ver comendo, ele vai querer comer também. O pão, eu tento também manter o pão integral. Né? No caso do meu filho que tem o diabetes, ele leva. Às vezes ele não come, o pão volta. Né? Às vezes eu acho o pão amassado, às vezes uma semana depois, quando eu vou ver a bolsa, porque eu não ponho mais na bolsa, ele já tem 14 anos. Uhum.
Mas quando eu vou, depois de uma semana, olhar a bolsa, está lá o pão amassado, né? Tem que jogar fora até. Porque tem essa realidade de escola. A gente manda o lanche, mas é recreio, é intervalo, a partilha, os amigos, dá um pedaço aqui, dá um teco ali, né? Coisa que até a gente gosta. Mas aí, de novo, é trabalhar a consciência. Eu tento trabalhar, primeiro comigo e também com eles. Existe... Comer é muito gostoso, é cultural. A gente chega na casa dos amigos, ou os amigos vão na nossa casa, qual é o lugar que a gente mais recebe? Não é na sala, é na cozinha, é na mesa. Mas aí eu tento trabalhar isso em mim e neles. Filho, isso aqui não é muito saboroso, né? Uma salada, né? Não é saboroso, não tem sabor gostoso, não dá prazer. O prazer do paladar, mas dá o prazer da saúde, dá o prazer da disposição, dá o prazer do bom raciocínio, do raciocínio rápido, entendeu? Você fica mais inteligente, né? Então, agora, como o prazer não é imediato, então é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é falar e não desistir, né? E principalmente dar o exemplo. Então, a minha realidade é bem essa, o suco. Eles amam o suco industrializado, ainda mais que é rápido, né? Então, lá em casa, eu não vou mentir, eu compro 5 saquinhos por mês, entendeu? Na compra do mês, eu compro, porque ali numa emergência, mas eu quero muito. E assim, se nunca tem dentro de casa, a minha experiência no início do diabetes, eu cortei, não comprava de jeito nenhum, só que o que acontecia? Quando chegava na casa dos outros, eles ficavam descompensados. Minha mãe dizia, o proibido é mais gostoso. Com certeza. Aí fica proibindo, aí vai, escapa. Então, acho que a maneira que você encontrou foi essa de estar ali, não, você vai ter, mas com ponderação, Sim. né? É isso aí. Então, puxando sempre a consciência, é o que ela falou, né? O dizer o porquê. Não é assim, ai, coitadinho de mim, coitadinho do meu filho, não pode comer tal coisa. Coitadinho nada. Primeiro que ninguém é coitado, né? Ninguém é coitado. E ele não pode comer ou não deve comer tal coisa, mas ele pode comer tantas outras coisas. Isso você não deve, não pode, mas tudo isso você pode. Então, muitas vezes, trabalhar a questão da consciência e deixar de lado o dodói. Ou seja, trabalhar a razão. Deixar as emoções dentro do bolso e dizer, claro, tratar delas no momento certo, né? Mas saber colocar a coisa racionalmente para poder render. Ao seu tempo, tudo a gente pode falar com a criança, né? Sim. Tudo a gente pode conversar. Então, gente, vamos continuar aqui. Nós estamos com essa cesta de fruta maravilhosa. Olha o espetinho. Isso é uma forma de criatividade que você estava falando, né? De repente, já pensou o lanche do seu filho vir com esse espetinho, né? Claro que tem que ter cuidado aqui com a pontinha, né? Mas, assim, é uma maneira de, sei lá, chamar a atenção da criança, né? E aí, as frutas? Bom, as frutas, elas são ricas em vitaminas e minerais. Então, é muito importante ter na lancheira do seu filho. E é interessante você sempre comprar cores diferentes para atender os nutrientes e também fazer uma brincadeira, uma criatividade, igual a gente fez com a banana aqui, ó. Coloca na lancheira do seu filho e é uma forma de incentivar a comer a banana, né? A fruta, né? O espetinho. Uma carinha, a criança gosta disso, né? É meio que para dizer assim, olha, do outro lado tem embalagem, mas eu também, o meu lanche é saudável e divertido, né? Então vai receber um joinha? Joinha, vai ser um joinha. Ai, coisa boa, hein? Um joinha. Vamos agora para esses suquinhos aqui, ó. Industrializados, são rápidos, práticos, para a mãe que é corrida, que não tem tempo. É só chacoalhar que tá pronto. Só fazer pronto. assim, ó, geladinho. E aí? Bom, o suco industrializado, muitas mães alegam, Josi, eu não tenho tempo de pegar a laranja e fazer o suco da laranja. Eu não tenho tempo de descascar o abacaxi para fazer o suco de abacaxi. Ah, eu vou pegar o suco industrializado, que está escrito, né? É rico em vitamina C, eu vou comprar, acho que estou dando bem para o meu filho. Está errado, porque o suco ele é rico em açúcar, tem acidulante, tem corante. Então, não é interessante, não é legal. Então, eu proíbo esse alimento. Proíbo, não. Eu não recomendo colocar na lanchinha. Vai receber aqui, ó, um sinal vermelho da nossa nutricionista. Nós vamos continuar aqui, porque falta o queijo branco aqui. Olha, tem
tem pano para manga para falar desse queijo, né? Porque é saudável, mas também tem que ter ponderação. Vamos ver o que a Josiara vai falar. E nós vamos, você quer uma dica de uma receita saudável? A gente falou, Manhã Viva vai ter receita, vai ter artesanato. Fique ligadinho conosco. E agora vai aí para você uma receita super saudável. Hoje nós estamos aqui com muita alegria para trazer para você uma dica super especial para que você possa colocar na lancheira do seu filho ou até mesmo fazer para lanchar em casa. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, no Espaço Gourmet. Qual é a dica que a senhora tem para nós hoje? Pois é um cupcake de crepioca com legumes. Então, como que é feito? Olha só, nós precisamos de 4 ovos inteiros, 6 colheres de sopa de goma de tapioca hidratada, meio tomate, meia abobrinha pequena, uma cenoura pequena, meia cebola roxa e aí sal, orégano a gosto. E já coloca o forno para aquecer a 180 graus. Vamos lá? Aqui os ovos já estão quebrados. Já estão quebrados. Depois dos ovos vem o quê? Vem aqui a nossa goma, né? Aqui já tá tudo medidinho, né? Então, você vai misturar. Obrigada. Aí aqui também nós já estamos com tudo batidinho, tá? A minha abobrinha tava linda. A minha cenoura também, porque aqui em casa a gente gosta assim de mais legumes, tá? E a cebola roxa, ok? E o tomate. Tudo bem colorido, né, doutora? Muito, olha gente. as cores, que lindo. Mexe, depois você coloca o tempero, né? Nós vamos usar o sal de ervas. Primeiro o sal? É, o sal de ervas, né? Sal. Olha aqui, simples assim, tá? Agora, Elisângela, você vai passar isso pra mim aqui e eu vou misturar. Aqui, o que você também pode fazer, tá? Essa minha receita original não leva fermento, mas se você quiser deixar ele mais, né, fofo, como diz a Elisângela, você pode. Olha só, acabou, só isso. Tá pronto, gente. Mais nada. Aí você simplesmente... Eu forro com um papel, né? Pra você depois poder... Nem precisar do... Esse papel não precisa untar, doutora? Não precisa, tá? Ele é próprio para a culinária. Então tá aqui, Elisângela, é isso. Olha que fácil, que prático e que rápido. Agora é a melhor hora, vamos lá? Vamos. Muito gostoso. Gente, nós estamos ficando por aqui. Se você quiser experimentar, simples. É só seguir a nossa receita e um bom lanchinho para o seu filho. Que delícia, meu Deus do céu, eu que como crepioca quase todo dia. Obrigada à equipe de São Paulo por essa matéria. Se você perdeu algum dado, não tem problema, vai lá no Play, o Manhã Viva já está lá daqui a pouquinho, tá bom? Faltou a bolacha recheada e o queijo cottage. Rapidinho, bolacha recheada, vermelho ou verde? Foi vermelha, porque ela é rica em gordura trans, então não é bacana, né? E esse queijo aqui, ela até falou, Renata, esse queijo não é branco, esse queijo é o... Cottage. Vermelho ou verde? Verde. É o verde, porque ele tem menos gordura e é o mais saudável. Não só o queijo cottage, o queijo Minas e o queijo tufu, para as lancheiras das crianças, né? Coisa boa. Gente, vocês já viram que esse assunto vai render. A gente vai com certeza voltar no Manhã Viva para falar mais de alimentação. E a dica de hoje é, claro, a doutora Gisela, que passou essa receita para nós. Estresse e ansiedade e depressão. Como prevenir, tratar. Através da nutrição. Através da nutrição. Porque também os alimentos têm esse poder, né, de também nos curar. Então, olha aqui a dica de livro da doutora Gisela Savioli. Você pode ligar agora e adquirir esse livro. Eu quero agradecer a presença da Maria Renata, que veio trazer a experiência dela. Ela é missionária, apresentadora, mas ela também quis, né, aceitou contar a sua história. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? Não desista, não. Todo dia, cada dia, né, com muita força em Deus, né, acreditando que a gente consegue, com certeza. Obrigada, doutora. Volte mais vezes.
Eu agradeço o convite e não esqueça do grande a dica que eu dei. Vamos descascar menos, desembalar menos e descascar mais. E sempre procurar alimentos naturais. Seria o mais saudável. Obrigada, Rafa, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a você que participou conosco. Curta o nosso programa. Segunda-feira a gente vai estar de volta, né, Renata? Isso mesmo. Curta também nas redes sociais, @manhãviva. Segunda-feira nós estamos de volta, 9h40. E sabe qual é o assunto? Cuidados com a pele, melasma. Vamos falar sobre tudo. E filtro solar. O que é legal, o que vai receber joinha e o que não vai receber joinha. Eu conto com você. Espero você segunda-feira. Até mais. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.